O que se deve entender por pobres de espírito, reflexões sobre orgulho, humildade e a missão do homem inteligente na Terra são alguns dos pontos sobre os quais comentaremos hoje ao analisarmos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo com o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal do Semeador Espírita e não esqueça de ao final compartilhar esse vídeo com os amigos. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos aí com algum tempo que não postamos nenhum capítulo novo, mas vamos nos redimir neste vídeo. Analisando este capítulo 7, lembramos de início o que disse Jesus lá, conforme registrado em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E o que Jesus entendia realmente como pobre de espírito? No início do capítulo, diz aqui Kardec: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Então, não devemos confundir a pobreza de espírito com a falta de conhecimento, até porque, muitas vezes, encontramos um grande número de pessoas que consegue adquirir ao longo da sua existência um cabedal enorme de conhecimentos científicos, de conhecimentos acadêmicos, mas que se tornam impermeáveis às lições do Evangelho. Sabemos que para atingirmos a evolução plena do nosso espírito, necessitamos desenvolver tanto o aspecto intelectual quanto o aspecto moral. Estes são os nossos objetivos que certamente não alcançaremos em apenas uma encarnação. Motivo pelo qual Deus nos agracia com a oportunidade de termos várias existências aqui na Terra e em outros mundos, conforme a nossa necessidade, para que assim, aos poucos, possamos nos desenvolver em todos os setores do conhecimento e do amor ao longo da nossa existência. Devemos destacar também uma passagem que diz o seguinte: a tendência de algumas pessoas se acreditarem superiores a tudo, muito frequentemente as leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, as depreciaria, ou seja, negando até mesmo a divindade. São muitas as pessoas que, por conta de entenderem que, ao acreditarem em um ser superior, teriam o seu orgulho ferido, terminam por rejeitar essa crença na divindade. Isso se trata de um tipo de pessoa ainda muito pequena espiritualmente, muito afetada pelo orgulho e pelo egoísmo. Devemos, meus amigos, procurar cada vez mais combater estes defeitos tão primários, tão primordiais e que resultam em todos os outros na nossa existência. Continua aqui no Evangelho dizendo: tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Ou seja, aquela pessoa que se coloca no centro de tudo como referência para analisar a existência do universo, refuta a possibilidade de haver uma divindade devido ao fato de se escapar de sua compreensão, como se aquilo que não pudéssemos compreender não fosse possível existir. Então pensemos, por exemplo, em uma criancinha que não consegue ainda compreender um cálculo de potenciação. O fato de ela não compreender não quer dizer que não seja possível realizá-lo. Da mesma maneira também, no que diz respeito à nossa infância espiritual, todos nós ainda estamos muito longe de atingirmos a madureza da nossa evolução. E há muita coisa no universo aí que escapa à nossa compreensão momentânea, mas que nem por isso deixa de existir. Quanto mais estudarmos, quanto mais purificarmos os nossos sentimentos, mais nos inteiraremos dessas realidades universais e assim, aquilo que hoje aparentemente é resultado do caos, aparentemente é resultado da aleatoriedade, ficará evidente que é resultado do amor e da obra de Deus. Lembramos aqui o seguinte: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Ou seja, nós precisamos desenvolver
cada vez mais essas virtudes, porque a soberba, o orgulho, tem a capacidade de colocar por terra todo o mérito que eventualmente resultasse de alguma obra que desenvolvêssemos. Todo aquele que age apenas buscando o reconhecimento das pessoas, buscando alimentar a sua vaidade, já recebe de maneira imediata a sua recompensa, não havendo mais nada a esperar no mundo espiritual. Motivo pelo qual diz também Jesus que aquele que se eleva será rebaixado, e que para que nós possamos realmente nos sintonizar com os espíritos superiores, precisamos nos apresentar tais quais crianças, não no sentido de que todas as crianças sejam perfeitas, mas que predomina entre as crianças, embora haja exceções, um sentimento de simplicidade, de pureza, um sentimento de capacidade muito grande de perdoar. Quantas vezes nós observamos aí as crianças brincando, daqui a pouco estão brigando, logo mais já se entendem novamente e voltam a brincar. Contudo, com o passar do tempo, à medida que vamos ficando adultos, terminamos por tolher essa pureza, essa capacidade de perdoar e nos deixamos levar pela vaidade, nos deixamos levar pelo orgulho ferido, e o perdão se torna cada vez mais difícil em nossas vidas, quando deveria ser algo bem simples de se fazer e do qual resulta sempre frutos muito proveitosos para a nossa evolução espiritual. Aquele que perdoa tira de si um peso muito grande e dá uma tranquilidade para seguir adiante em sua vida. Jesus também diz o seguinte, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e mais poderosos. Em relação a essa representação de que encontramos no mundo espiritual pessoas que aparentemente na terra eram sem importância para os padrões da sociedade atual, capitalista, materialista, e apegada apenas às noções que resultam da força demonstrada pelo dinheiro e pelo poder, terminamos por nos surpreender com situações que podem ser consideradas inusitadas. Tem um caso contado por Humberto de Campos a respeito de um palestrante espírita que ele falava muito bem, era sempre exaltado pelas pessoas que assistiam às suas palestras, e ele terminou por se envaidecer com essa situação. Ao longo dos anos, no centro que ele frequentava, havia uma senhora que ficava lá no finalzinho das filas, assistindo atentamente às suas palestras. Uma senhora muito simples, muito humilde, e que inclusive passava despercebida daquele palestrante. Eventualmente ele conversava com ela rapidamente, mas sem dar importância ao que ela tinha para falar. Passados alguns anos, essa senhora desencarnou. Porém, o palestrante nem deu pela falta dela. Passados mais outros anos, o próprio palestrante desencarnou. E ao chegar ao mundo espiritual, não se encontrou em uma situação tão elevada como ele poderia imaginar. E terminou precisando do socorro de espíritos mais evoluídos. E qual não foi a surpresa dele ao encontrar ali, estendendo a mão para ele, aquela senhora, que lá nos refolhos do seu inconsciente apresentava-se como alguém que havia cruzado o caminho dele na sua existência anterior em algumas oportunidades. E ele lembrou então daquela senhorinha que ficava lá no fim da fila assistindo a palestra humildemente. E indagou a ela surpreendido: quer dizer que a senhora está aqui nessa condição tão evoluída e lá ficava quietinha assistindo minhas palestras? Que estou muito surpreso com isso. E a senhora então dizia com toda a humildade e simplicidade: meu filho, porque enquanto você falava, eu praticava. Então que nós também não possamos cometer esse mesmo erro de apenas falarmos coisas que não representam o que nós fazemos ou que ao menos tentamos fazer. Porque sem dúvida alguma todos nós temos os nossos defeitos, as nossas limitações, mas precisamos colocar
essa mensagem que tentamos transmitir para o próximo como referência, como bússola em nossa vida, e que assim consigamos direcionar a nossa existência com a intenção de colocar em prática esses ensinamentos. Sempre que nos desviarmos do caminho, pensemos nessas lições e voltemos para a rota, e assim conseguiremos, sem dúvida alguma, retornar ao mundo espiritual em situação melhor do que quando chegamos aqui para esta atual encarnação. No tópico seguinte, que trata de mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, Kardec também traz uma abordagem interessante. Mas antes, se você não clicou no botão do like aí, aperta também para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Refletindo sobre esse tema, Kardec diz o seguinte: alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. Ou seja, tem muitas pessoas que dizem: eu não acredito nos espíritos porque nunca vi. Pois se é verdade, então eu quero que o espírito apareça para mim aqui agora, que materialize aqui uma flor, uma coisa, algo que realmente me mostre sobre a existência do mundo espiritual. E aí Kardec continua falando: a razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los para si, provando-lhe a sua existência. Ou seja, existem aquelas pessoas que imaginam que para Deus seria uma grande oportunidade, uma grande bênção, aquela pessoa acreditar em Deus. Só que essas pessoas têm um orgulho tão grande e esquecem que Deus não depende da nossa crença para existir. Mas nós, sim, temos uma grande oportunidade de encontrarmos consolo, fé e esperança na fé, na confiança, na crença em Deus. Porque essa crença é que vai nos nortear sempre na nossa existência, que vai nos fortalecer nos momentos de dificuldade, que vai nos dar esperança nos momentos desafiadores. Não é apenas uma fé cega, uma fé irracional, mas uma fé que nasce do estudo, da reflexão, que nos leva até a convicção de ser impossível a existência desse universo que temos aos nossos olhos, sem que haja um ser superior capaz de tê-lo criado, capaz de organizar tudo isso de maneira harmônica desde o princípio dos tempos, que se perde aí, que nós nem sabemos precisar quando, até porque se Deus é infinito, a sua obra também é. Destaca ainda Kardec o seguinte: a vez deles, que são essas pessoas orgulhosas, chegará. Mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. A dor, o sofrimento, as dificuldades têm também essa utilidade. A utilidade de fazer nascer no nosso íntimo o ambiente propício para recebermos e compreendermos as lições e os objetivos de Deus em nossas vidas. Agora, cabe chamar a atenção especial de vocês para esse ponto, que eu vou ler aqui agora, quando Kardec diz assim: perguntar-se-á, não poderia Deus tocar essas pessoas diretamente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia, mas então, que mérito teriam eles? E ao demais, de que serviria isso? Não se vêem todos os dias criaturas que afirmam: mesmo que eu visse, não acreditaria? Chegando até a dizer que não acreditaria porque sabe ser isso impossível. Então, meus amigos, quem se coloca nessa situação, nada é capaz de convencer no momento atual. Porém, com o passar do tempo, com o sucesso nas experiências, das aflições, das dores, das angústias,
esse coração orgulhoso e seco vai ser ali preparado aos poucos para receber a mensagem consoladora, a mensagem da fé e da esperança. Mas para isso tudo tem o seu tempo. Não é no tempo que nós esperamos, é no tempo de Deus. Porque assim como nós tivemos que percorrer um longo período de várias existências até chegar ao atual, no qual já acreditamos em Deus, já acreditamos na existência da vida após a morte, já acreditamos na possibilidade da evolução espiritual, vai passar ainda muito tempo para que outras pessoas acreditem também. Nem todos nós teremos a nossa estrada de Damasco ao mesmo tempo. Saulo de Tarso teve a dele 2000 anos atrás, e nós ainda estamos aí trilhando a nossa, na tentativa de realmente encontrar com Jesus e aceitar a sua vontade plenamente. Porque somos muitos aqueles que acreditamos, mas não nos entregamos a Jesus. Porque Saulo, quando caiu do cavalo, ofuscado pela luz que cegou temporariamente seus olhos, a pergunta que ele fez a Jesus foi: Senhor, o que queres que eu faça? Devemos também fazer isso em nossas vidas, ao nos depararmos com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. Perguntemos a Deus: Senhor, o que queres que eu faça diante desse sofrimento, dessa angústia, dessa aflição? Porque por trás dessa dor, sem dúvida alguma, tem um objetivo. Busquemos encontrá-la, busquemos encontrar esse objetivo e colocar em prática a nossa reforma íntima, que é para isso que estamos aqui nesta atual encarnação. Diz ainda Kardec que o orgulho é a catarata que tolda a visão. Então não adianta pretendermos fenômenos para comprovar a existência de Deus, quando muitos já aconteceram, muitas reflexões já foram mostradas sobre isso, e mesmo assim, diversas, milhares, milhões de pessoas ainda insistem em duvidar. Grandes números de experimentos, de estudos já foram feitos, mas ainda assim se sentem insatisfeitas com essas revelações. Então, só o tempo será capaz de esclarecer para essas pessoas que realmente a existência de Deus é algo indiscutível. Ao iniciar a parte das instruções dos Espíritos, encontramos uma mensagem muito bonita do Espírito Lacordaire sobre o orgulho e a humildade. E ele fala o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Então, meus amigos, na verdade, ninguém tem direito às coisas que possui, ninguém tem direito a exigir um tratamento especial diante de Deus. Só Deus sabe o que compete a cada um. E aquilo que hoje está em nosso poder, amanhã pode não estar mais. Por outro lado, aquele que neste momento se encontra em uma situação extrema de sofrimento, de dor, de penúria, de angústia, pode ser de lá removida a qualquer instante. Ninguém pode garantir que aquele sofrimento vai durar mais um minuto ou mais uma década. Só Deus é capaz de dar essa certeza. Quantas e quantas vezes encontramos pessoas com aparência plenamente sadia e são impactadas por um infarto fulminante e desencarnam, enquanto, por outro lado, encontramos muitas vezes pessoas já quase centenárias, hospitalizadas durante vários meses e de repente recobram a sua saúde, porque para Deus tudo tem o seu momento e a sua razão de existir. Nenhuma fortuna é capaz de assegurar tranquilidade em nossas vidas, motivo pelo qual é ilusória a sensação de acumular dinheiro, acumular poder,
para nos dar uma existência tranquila, para deixar uma existência tranquila para nossos filhos. Devemos sim buscar essa tranquilidade na consciência do dever retamente cumprido, porque os bens materiais, eles escapam das nossas mãos quando menos esperamos. Diz o seguinte também aqui Kardec: é exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despii-vos ambos, que diferença há entre vós? Aqui é falando dos ricos e dos pobres, dos brancos e dos negros, dos asiáticos, dos europeus, dos americanos. Não há diferença. Kardec fala claramente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei de igualdade. E ainda há pessoas que querem categorizar Kardec como preconceituoso. Sem dúvida alguma, são pessoas irresponsáveis, que não têm qualquer conhecimento mais profundo sobre o Espiritismo e que querem apenas difamar a vida, né, do codificador. Aqui ele fala claramente, dando continuidade no seguinte: a nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola. Ou seja, através da lei de reencarnação, todos nós experienciaremos as mais diversas possibilidades de vida, tanto como homem e mulher, como branco e negro, rico e pobre, nas diversas situações, para que possamos extrair delas o maior mérito e o maior aprendizado possível. E Kardec conclui essa passagem dizendo, transcrevendo, na verdade, uma citação de Lacordaire: na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. É importante destacar também que muitas pessoas se sentem sofredoras por não conseguirem adquirir situações mais tranquilas, de mais conforto e de mais luxo em suas vidas. Especialmente no atual momento da evolução da humanidade, que temos acesso aí a conteúdos constantes nas redes sociais, são muitas as pessoas que desejam ter comportamento e experiência de vida semelhantes aos daqueles que veem, né, nessas redes sociais. E Lacordaire fala o seguinte: e tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejares adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para consigo que, como essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança, e atentem ao que ele fala agora. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Então, precisamos ter essa certeza de que todos nós temos a nossa cota de sofrimento aqui na Terra. Enquanto alguns padecem de saúde, outros por falta de recursos financeiros, tem também aqueles que sofrem por dores morais, pela impossibilidade de ter um filho, pela dor da traição de um ente querido. Então, não procuremos comparar nossas vidas à daqueles que observamos, até porque cada um só é capaz de conhecer a sua própria realidade. Dando continuidade, temos a mensagem do Espírito Adolfo, também constante desse capítulo, da qual destacamos a seguinte passagem: apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem.
todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Portanto, meus amigos, não nos deixemos iludir, atrair pelo poder, pela riqueza, não caiamos no hábito terrível de adularmos aqueles que estão exercendo o poder temporariamente ou que atualmente possuem uma grande condição financeira, porque o verdadeiro mérito é daquela alma, daquele espírito que adquiriu a fortuna, que adquiriu o patrimônio espiritual, o patrimônio da paciência, o patrimônio da devoção ao próximo pela prática da caridade constante, da capacidade de resignação, da capacidade de entregar a sua vida a uma prática espiritual. Enquanto aqueles que estão aí seduzidos pela fortuna e pelo poder, sem dúvida alguma terão, caso façam mau uso dessas oportunidades, o momento do encontro consigo, o momento de perceberem que todas essas coisas são transitórias e que, se não foram bem aproveitadas, geram um grande sofrimento para aquele que a utilizam mal. E finalizando o nosso comentário de hoje, vamos falar aqui sobre a missão do homem inteligente na Terra, destacando um trecho da mensagem de Ferdinando, um espírito protetor. Ele diz o seguinte: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. E olha só o que ele fala. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, enxergasse a enxada como um instrumento para ferir o seu patrão? Se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Então, aquelas pessoas que têm uma grande inteligência, uma grande capacidade de articulação e utilizam esses talentos para difundirem ideias que vão contra a mensagem de Jesus, contra a crença em Deus, estão adquirindo para si um grande sofrimento. E vão se enquadrar naquela questão que Jesus falou, que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é justamente isso. É o uso do nosso conhecimento, da nossa capacidade de nos expressar para espalharmos dúvidas, espalharmos convicções em sentimentos materialistas, em sentimentos de descrença em Deus. Nós possamos utilizar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa capacidade de expressão para levar a todos a mensagem de Jesus, a mensagem da fé, da esperança, da confiança, do respeito ao próximo, porque apenas assim daremos a nossa contribuição verdadeira para a pacificação do nosso planeta. Se você não consegue ainda ter essa capacidade de se dedicar a levar essa mensagem adiante, colabore conosco para levar a que já estamos fazendo aqui muito facilmente. Apenas compartilhe esse vídeo que você vai colaborar também nessa atividade de semear a mensagem de Jesus e a mensagem espírita. Então, faça isso. Logo após o fim do vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum conhecido e leve essa reflexão para todos, para que tenhamos assim uma semana mais proveitosa, mais dedicada à nossa reforma íntima, mais dedicada à busca da purificação do nosso espírito e da prática do bem. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.